Amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no meio de nós. Amém? E trazendo as boas novas de Cristo Jesus, a nova mensagem que está em Isaías 33. Do verso 1 e o 2, primeiro e o segundo, que fala sobre a aflição e o livramento de Jerusalém. Isaías 33, verso 1 e 2, falando sobre a aflição e o livramento de Jerusalém. E diz assim a palavra do Senhor: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia, acabando tu de destruir, serás destruído, acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Ser tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Agora vamos para o verso 20. Do 20 e o 21. E diz: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Verso 21. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. E aqui, irmãos amados, meditando nesse texto de Isaías, que ele fala muito do que Jerusalém estava passando naquele momento, de destruição, de desolamento, de perseguição, de grande constrangimento. Mas o profeta Isaías, aqui ele clama por misericórdia e diz que tem esperado no Senhor manhã e pós-manhã, ou seja, todas as manhãs ele confiava no poder da justiça de Deus, e que tudo mudaria, porque ele é a salvação no tempo da angústia. E ele diz que o Senhor ali será grandioso, fará às vezes tantas coisas maravilhosas,
onde muitas vezes nos tira da aflição, nos tira do pecado. Às vezes que eu falo, às vezes ele nos faz sair de onde nós estamos, sendo caluniados, perseguidos, na aflição. E ele chega com juízo, com justiça, e nos justifica, e nos tira de grandes tribulações, nos dando livramento, julgando as nossas causas. Eu falo às vezes porque tem um trabalhar de Deus que Ele nos julga, Ele nos dá livramento, no tempo dele, na hora dele. E às vezes ele fica em silêncio, esperando que nós venhamos abrir o nosso coração, para que ele venha trabalhar em nossas vidas, trazendo às vezes o processo para transformar o velho homem em uma nova criatura. E aqui a cidade de Jerusalém estava passando por grandes aflições, por grandes transformações. E o profeta Isaías clamando por misericórdia, pela justiça de Deus e confiando que tudo ia voltar até melhor do que era antes. E eles iam se regozijar pelos milagres, as maravilhas, o amor, a justiça de Deus. E ele estava confiante. E é assim que nós devemos estar, porque ele é o nosso juiz, é quem julga as nossas causas. E repito, muitas vezes trabalhando em silêncio, mas o tempo chegará. Não adianta a gente se desesperar, ficarmos ansiosos, porque isso não antecipa o trabalhar de Deus. Só temos aqui descansar, fazemos o que nós temos que fazer, continuar na presença dele, perseverando, confiando, exercendo a nossa fé e não desistindo da caminhada, porque no tempo certo ele chega e coloca tudo no seu lugar e faz das nossas vidas uma bênção na presença do Senhor. Amém? E hoje, mais uma vez falando do meu testemunho, antes de conhecer a Cristo, que eu venho em série, em etapas, porque ele é muito longo e eu estou fazendo só um resumo, para que não fique um vídeo muito extenso. E vou fazer em série de vídeos. Amém, irmãos? E hoje, dando continuidade o testemunho que deixei aí nos vídeos gravados, que eu, orando ao Senhor, falei que eu queria contar desde o começo da minha existência, não tudo, como já falei, né? Mas em algumas coisas que posso falar, que devo falar, que tenho que falar, dando testemunho
para a glória de Deus. Então, eu orando ao Senhor, falando ao Senhor que iria fazer esta série dos testemunhos antes de conhecer a Cristo. E continuamente os testemunhos após me entregar totalmente a Cristo Jesus. Ou seja, sair da velha criatura, passando o processo e sendo uma nova criatura firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? E contando os milagres que houve antes da minha conversão, que eu me converto todos os dias, aprendo com o Senhor todos os dias, aprendo com os irmãos, verdadeiramente aquele que vive em comunhão a Cristo, com o coração aberto, com o coração limpo, na presença verdadeiramente do Senhor. Então a gente vive aprendendo, ensinando aquilo que Deus nos ensina, exercendo os dons que Deus nos dá, que não pode ficar só para a gente, né? Ele nos dá os dons para que nós venhamos usar através da força dele, que nós não somos nada, nem temos nada, nem fazemos nada sem o poder dele. Então nós devemos dividir as bênçãos que o nosso grande e poderoso Deus nos concede com os irmãos, com aqueles que precisam, em oração, em libertação, em cura, em oração, enfim, aqueles dons maravilhosos que só Deus pode nos conceder para que nós venhamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos e dividir aquilo que Deus nos dá. Amém? E um testemunho que eu tenho a contar, que eu passei, dando a continuidade, né? Eu passei a minha infância praticamente saindo do Ceará para Recife e morei ali em vários bairros, ali perto de Piedade, Conjunto Muribeca, não sei se alguém conhece, e em Afogados, enfim, vários bairros. E passei ali quase 40 anos, como já falei. E na minha adolescência, ainda vivia, ainda caseira, como diz, em casa, e apenas vivendo para o estudo, no meio dos meus irmãos. Minha mãe já estava viúva, e eu ainda não conhecia as coisas, os deleites do mundo. De 12 a 14, eu não gostava de sair muito e nem ter muitas amizades. Até hoje eu tenho isso, eu não sou de muitas amizades. Eu era uma menina que gostava sempre de estar em casa com os meus irmãos, do estudo para casa. E então eu vivia tranquila, em paz. E tinha a minha irmã mais velha e a encostada mais velha, né? Que eram duas moças. E eu, na idade de 12 a 13 anos, 14, vivia sempre em casa, como falei. E minhas irmãs começaram
a sair. Já tinham mais de 20 anos, já tinha uma certa maturidade. Não eram moças assim, cheias de libertinagem, namoradeiras. Não era isso. Elas viviam mais assim, trabalhando em casa. Minha mãe viajava, ela trabalhava, mais velhas, e tomava conta dos mais novos. E começaram a conhecer rapazes, conheceram umas amizades da idade delas e começaram a sair. Era muito assim, de ser respeitada e respeitar. Elas sempre foram assim, resguardadas, pensadas, uma maturidade. Até porque elas tinham a responsabilidade, né, de tomar conta da casa, dos irmãos, enfim. Então elas saíam sempre para se divertir, final de semana. Iam festas, formaturas, que naquela época tinha muita assim, formatura, e festas em clubes, debutantes. E era tão diferente da época de hoje, né? Muito diferente. Até o namoro, tudo era diferente. Tinham mais respeito, dignidade. E elas começaram a me cobrar. Eu já mocinha, 13 a 14, 12, 13, 14, desculpe, irmãos. Então elas começaram a me cobrar. Mas Célia, sai, anda, tu já tá uma mocinha, tu tem que sair, se arrumar. E a mais velha costurava muito bem, por sinal. E começou a me arrumar, me agitar, ficar. E ali eu fui saindo, começando a sair com elas. E aí foi aumentando. A minha garganta é um pouco áspera. Então, eu comecei a sair. E saía, ia para festas, gostava muito de dançar. Era a minha diversão predileta, era dançar. E dançar muito. E ali passava as noites nas festas. E cada vez a gente vai pegando aquele gosto, aquele vício de estar saindo, de estar dançando, de estar conhecendo gente nova. E antes de acontecer isso, eu chorava para não sair de casa. Não vou, eu não quero ir, eu não vou. E minhas irmãs sempre falando a mesma coisa, que eu estava já uma moça, que precisava de sair, de me divertir. Pronto. Dali em diante, quando eu comecei a sair, não quis mais parar. E com a continuação dos anos, eu já não me dominava mais. E também eu nunca ouvia um não. Não vai, não dá certo, não namora com esse, não faz aquilo. E ali eu achava que tudo era maravilha. Nunca pensei no pecado, nunca pensei que estava errada, nunca pensei em nada disso. Eu vivia um mundo que eu mesmo tinha criado dentro de mim, que era para me divertir, que era para fazer, que era para sair, que era para namorar, que era para... Então, tudo eu queria viver ao mesmo tempo. E nessas idas e vindas, eu já não tinha mais prazer em estudar. Me arrumava para ir para o colégio, me encontrava com as colegas e ficava da estação
central de Recife para Jaboatão. Para lá e para cá nos trens, perturbando. Como dizia na época, anarquizando. Fazendo arruaças. E minha mãe viajando e a rotina normal. Mas quando ela chegava de viagem, ela era assim, brava mesmo. Então ela começava a ouvir o que as minhas irmãs falavam, do que eu estava fazendo. Então ela pegava um fio de ferro daqueles roliços, tomada de ferro, né? Que bem roliço aqueles fios, e ali batia mesmo, mas batia tanto. E eu ali no pé da minha cama, no chão, lembro como hoje, muitas vezes eu corria para o meu quarto, ficava lá. Mas só que quando eu apanhava, ao invés de eu chorar, eu engolia aquele choro. Entrava aquela angústia, aquela raiva dentro de mim, e eu começava a dizer a mim mesma: amanhã eu faço pior. Não adianta me bater, porque amanhã eu faço pior. Então, veio aquele ímpeto, aquela ira, e ali eu me vingava. Isso prova que a violência não leva a nada, mas sim o amor. Não passando a mão e aceitando os erros, mas ensinando por amor. Às vezes é preciso, né? Castigar com braço forte, mas não com violência de bater. E ali eu fazia pior, cada vez mais pior. Ao ponto da minha adolescência, meus estudos, estava jogando tudo fora. Só queria saber de namorar. Aí comecei a fumar, a beber, frequentar festas e festas e festas e festas. Não parava mais. Então houve uma festa em um parque de diversão. Antigamente tinha muito nessas praças assim, nesta cidade, ou no bairro onde a gente morava, tinha sempre aquele parque que vinha todos os anos. E ali naquela praça eu e minhas irmãs e os amigos, as colegas ali tudo, se divertindo e tal. E quando minha irmã mais velha conhece um rapaz que foi o meu esposo. E ele já de maior, alguns anos mais velhos que eu, né? Alguns anos mais velho que eu. E então minha irmã me apresentou e eu fiquei. E eu tinha assim, apesar de estar vivendo essa vida livre, mas com certo temor dentro de mim. Com uma certa, como se diz assim, um sinal de alerta. Eu fazia as coisas, mas algo me fazia temer. E então a minha irmã me apresentou esse rapaz. Na época ele era do Exército Brasileiro, já há algum tempo, né? E eu ali comecei a conversar com ele depois que fui apresentada a ele, e aí a gente conversamos e tal. Então ele falou namoro na época, e eu nunca fui de estar namorando assim em casa. E antigamente era dessa forma, né? Ficava
na frente de casa, sentado, ou então com alguém ali de lado. E nessa época eu morava na Avenida Central, em Tigipió, em Recife. E ele, quando vinha do quartel, já ficava lá em casa. Agora, o namoro da gente era bem íntimo. Bem íntimo, até o ponto de chegar uma noite. E aconteceu. Aconteceu na frente da minha casa. Quando aconteceu, eu fiquei assustada. Fiquei assustada e saí apavorada. E quando a gente perde a virgindade, né? Vem o sangramento, aquela coisa toda. Então, eu pensei em mim, isso é a minha menstruação que veio. Veja como eu tinha a cabeça. Ainda um pouco ingênua, apesar de tudo. Mas eu sentia algo que tinha uma força me levando para aquilo, para fazer aquilo de errado. E enquanto eu não fazia, eu não ficava bem, eu não sossegava. E ali foi continuando. Aí eu tomei uma repúdia, uma ira desse meu ex, que nós terminamos naquela noite mesmo. Eu não quis mais vê-lo, ele foi embora para São Paulo. Eu passei um ano com esse segredo comigo. Continuei para a escola, continuei mais quieta, mais calada, não queria mais saber. Então, com aquele trauma, sem querer mais me aproximar de rapaz nenhum. Continuava ir às festas, mas só que diferente, quieta, pensativa, com tudo aquilo que aconteceu, traumatizada completamente. Depois de um ano, ele voltou. Não dava notícia, foi para São Paulo e quando voltou, foi diretamente me procurar. E quando ele me encontrou, eu já estava namorando a um rapaz, que era amigo da nossa família há muito tempo. Mas nunca cheguei a tocar neste assunto com ele. Então, era um namoro simples, como se fosse assim, dois amigos, a gente brincava muito, então era um namoro diferente. Ele também uma pessoa muito assim, recatada, muito na dele. Então foi aquele alvoroço, quando a minha mãe chegou de viagem e ele contou tudo. Aliás, o irmão dele, ele mandou o irmão dele contar tudo. E aí, minha mãe, brava como sempre, veio a mim e conversou o que tinha que conversar e logo fizeram o meu casamento. Fizeram o meu casamento, mas eu não tinha amor nenhum por esta pessoa. Tanto é que eu passei 8 dias depois do casamento sem querer saber dele, nem encostar. E eu fui para a igreja como se eu fosse para um divertimento, porque eu estava me divertindo. Eu pensava mais na festa, né? Nos comes e bebes. E passei 3 dias nesta festa de casamento, que foi o meu próprio casamento. Então foram 3 dias de festas, barris de chope, com muita comida. Então minha mãe caprichou mesmo. Agora, depois dali é que veio os traumas, sem querer saber dele. E mesmo assim, em meio a tanta confusão, eu e ele tinha uma irmã que vivia, não sei nem mais se ela existe, que vivia no meio de bruxarias, feitiçarias, essas coisas. E ele vivia muito na casa dela, frequentava muito. Então começou um tempo de aflição, eu e ele. Ele tinha ciúme até do meu respirar. Se eu fosse a algum lugar, ele já começava
a dizer as do fim comigo. E eu ali aguentando calada. Casei com 19 anos. Então, foi uma vida de aflição, eu e ele. O ciúme, ele botava a mão no meu pescoço e colocava a minha cabeça lá para baixo para não olhar para ninguém, nem ninguém olhar para mim. Porque se alguém olhasse, ele dizia que era eu que já estava olhando, e começava a confusão. Sei que foram um casamento, foram anos atribulados, um casamento de tribulação. E nunca havia prazer, de forma alguma. Então, eu tive a primeira filha e tive o segundo filho. No segundo filho, houve a separação. Ele chorou como criança, quando eu disse que não queria mais viver com ele. Porque uma vida daquela não tinha como dar certo. Confusão, brigas e ciúme demais. Saía para o trabalho, fechava a porta, levava a chave. E eu ali tudo aguentando calada. Até que teve um dia que eu não aguentei. Eu fui para cima mesmo. E aí eu via que aquilo não dava certo. Aí comecei a sair, não ligar para ele. Nada que ele dizia para mim me interessava. E no final da história, eu disse para ele que ele ficasse com o menino e eu ficava com a menina. E eu queria viver a minha vida e que ele vivesse a vida dele. E ele chorou como criança. E aí houve a separação. Hoje ele já é falecido. Então o que eu tenho que contar de um primeiro casamento é tudo isso. E antes do casamento, eu quero contar esse livramento. Antes da gente casar, a gente foi à praia. Nós fomos à praia de Boa Viagem, onde tinha uns buracos enormes. Não assim na beira-mar, mas bem profundo. Então ali a gente brincando com a bola, e brincando com a bola e começamos a afogar. Eu descia, não via o céu e nem via terra nos meus pés. E ali chegou uma pessoa, um salva-vidas, que eu nunca vi na minha vida, nem conheço, daquele tempo para que não entrei em contato com ele. Eu saí tão desesperada da água, agarrei no pescoço dele e ele foi nadando até a margem, até a beira-mar. E isso eu atribuo a Deus, este grande livramento. Eu e este meu esposo que acabei de falar, a gente brincando com uma bola. E eu já estava cansada de subir e descer, nem via céu, nem via chão. Só via água ao meu redor e já ia bem distante. E o salva-vidas chegou, ele puxou meu braço, colocou no pescoço dele e veio nadando até a beira-mar. Então é isso que eu tenho que contar. Na aflição chega Deus. Na nossa tribulação chega Deus, porque Ele é a nossa salvação. Amém, meus irmãos? E que Deus venha nos abençoar. Que isto sirva como combustível para as nossas vidas. Porque o Deus que pode, o Deus que faz, é o Deus grande e poderoso, Salvador das nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E continuarei com a série do testemunho. Amém? Gratidão por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém.